Retornamos com Além da Notícia, edição do dia 14 de novembro de 2012. Notícias comentadas por mim e pelo Luiz Carlos Bernardo, jornalista, popularmente conhecido como Peninha. Peninha, eu gostaria que a gente discutisse hoje sobre violência, sobre reformas políticas, mas antes eu não posso deixar de fazer ainda um comentário sobre o processo do chamado mensalão. Porque aquilo me deixa todos os dias cada vez mais indignado, mais escandalizado com o comportamento dos magistrados superiores. Eu queria vim da magistratura, sou magistrado aposentado. Você é um juiz aposentado, aliás, de muita dignidade, como é também de muita dignidade ao dirigir a TV comunitária, ao participar dos programas, mas você, inclusive, foi perseguido pelo regime militar. Eu não vou nem insistir nos 18 dias que você deve de pensão ao governo federal, porque você teve preso 18 dias no DOPS, desfrutou de cama, comida, roupa lavada em excelente 5 estrelas. Chão, apenas o chão e um vaso sanitário. 5 estrelas. Totalmente incomunicável. Mas o que me causa estranheza no Supremo, o Supremo eu sempre, desde meu tempo de advogado, magistrado, eu sempre considerei um órgão político, que por natureza ele é. Ele deveria se restringir às interpretações da Constituição, e não a casos criminais. Isso, mas o comportamento do Supremo tem me apavorado, tem me indignado, sim. Porque está sendo feito, sem entrar no mérito da causa, do chamado mensalão. Não existe mais nenhum processo lá no Supremo, só se fala no mensalão, processo do mensalão. Tudo está sendo feito em desconformidade com as regras jurídicas, com as regras processuais, com todas aquelas com a jurisprudência que a gente, como juiz, como advogado, era obrigado a observar. Os prazos não são obedecidos, as regras, os julgamentos estão sendo feitos por antecipação. Muita vaidade. Mas extrema vaidade está me assustando. Era um ministro que eu tinha no mais alto conceito, mas que hoje me assusta o fato dele vir ocupar a presidência do Supremo nos próximos dias. Ele está na ordem sucessória. O ministro Joaquim Barbosa, porque parece que a mosca azul não sai da frente dele. Ele não pode ver um holofote. Por que está anunciando agora que os condenados, que ainda não são condenados, porque não houve julgamento, não houve trânsito e julgado das decisões, elas não são passíveis de recurso, o processo ainda não acabou, ele já sai alardeando que os presos condenados não terão direito à célula especial. Por que essa antecipação? Ninguém discutiu isso, porque existem, em determinadas situações, antes de condenação definitiva, o advogado, quem tem curso superior, o jurado, ele tem direito a uma cela especial, que na prática não ocorre, né? Porque não existem essas celas especiais. Mas por que está antecipando tudo? Pedir o passaporte por antecipação de condenação, ora, é bom que até que tenha um alerta. Não acredito que nenhum Zé Disseu vai querer estar fora do Brasil, não. Mas Zé Disseu, para sair do Brasil, ele que saiu em troca no tempo da ditadura, em troca de outros... E depois voltou, fez até um gesto importante na época, ele fez uma cirurgia plástica em Cuba para voltar para a guerrilha. Só que para fugir, para sair do Brasil, ele precisa de passaporte? Poderia fazer uma cirurgia, você tem razão. Você não está defendendo os acusados, você está defendendo a execução das regras do jogo. Estou entendendo. Por que essas condutas? Por que esse procedimento? Por que essa vontade? Agora, uma curiosidade. Parece que o PT
paga pelos erros ou tentativas de acerto. A maioria dos ministros do Supremo atual foi nomeada, os ministros foram nomeados por Lula ou por Dilma. O que não obriga nenhum compromisso de votar de acordo com o desejo, vontade de qualquer um deles. Né? Porque todos são pessoas que têm. O magistrado tem que ser. Ele não pode tomar partido de um ou de outro só porque foi indicado ou deixou de ser indicado. Mas, por coincidência ou não, o PT só está levando tinta por parte daquele. O ministro Barbosa foi indicação do Lula. Do Lula, sim. O Aires, que está se apresentando agora, ele foi candidato a parlamentar pelo PT. Isso eu não sabia, fiquei sabendo recentemente. Né? Sim, e até trouxeram essa regra, que não precisa, às vezes, ter prova, é preciso apenas que o fato seja de domínio público. Claro. Isso aí é complicado, hein? Complicadérrimo. Acabou aquele negócio da presunção de inocência. O cara, o acusado... Inverteu-se a presunção agora a presunção é de culpabilidade. Mas só nesse caso. Só nesse caso. Você tem razão. Você tem razão. Agora, e as penas muito severas, sim, diante do acontecido, tinha que se levar em consideração na penação, realmente, se foi feito, por que foi feito, e o que aquele cidadão fez. Ora, ainda que eu tivesse que condenar como magistrado a pena máxima, um José Disseu, só para ficar nele, eu teria que pedir desculpas, pedir licença a ele, demonstrar todo o meu respeito pelo bem que ele fez ao país, ao contribuir para a eleição do Lula e para a eleição de Dilma, que hoje eu posso até não concordar, posso não aprovar os atos dela, mas ninguém pode negar que o Brasil mudou desde a ascensão. Lembrando-se aí da importância de Itamar Franco, que fez o Plano Real. O Fernando Henrique fez um governo que teve muita polêmica nas privatizações, mas ajudou a manter o real, ajudou o Brasil a crescer, mas com Lula o crescimento do PIB foi muito grande. O Brasil é hoje o 6º PIB mundial. Corre o risco de ir para 7º, mas corre o risco de ir para 5º. Agora, doutor Edivaldo Farias. Didi mesmo. Não. É preciso que essa coisa que às vezes é falada rapidamente, de se ter regras para evitar a corrupção eleitoral, porque eleição no Brasil, campanha eleitoral, virou sinônimo de corrupção já há bastante tempo, seja campanha municipal, estadual, federal. Então, era preciso definir regras claras e transparentes para evitar que houvesse um mensalão, 1 ou 2 ou 3 mensalões em cada campanha. Agora, Peninha, o que está aumentando assustadoramente no Brasil, em Minas, em São Paulo, Santa Catarina agora Santa também. Catarina, é a violência. Realmente, isso o governo nenhum está dando conta de atenuar a violência. Os bandidos, a bandidagem agora chegou ao extremo. Aqui em Belo Horizonte, ontem houve 5 arrombamentos de caixas eletrônicos, um dentro de um hospital. Lá em Florianópolis aconteceu o que aconteceu ontem. Exatamente. Botaram fogo, tiraram os passageiros. Já algumas noites também, algumas madrugadas em Florianópolis. Agora, em São Paulo assassinaram. Todo dia assassinam policiais. São Paulo são mais de 30 dias, me dizem alguns especialistas, de um clima até, claro, nós não vamos assustar ninguém, mas de um clima até que em outras circunstâncias seria apontado como um clima de guerra civil, porque são mais de 30 mortes por noite. E a Polícia de São Paulo, a PM de São Paulo, tem mais de 100 mil militantes, tem mais de 100 mil funcionários. O governo federal entrou nessa parada, mas não está se resolvendo. Não sei se era o caso também de Exército, Marinha e Aeronáutica, já se sabendo que dificilmente, quase impossível, eles vão ser acionados numa guerra. Então, que talvez fosse o caso de Exército, Marinha e Aeronáutica terem também seções ou departamentos que atuassem junto à sociedade
que ajudassem a combater o tráfico. Mas isso não acontece, então o Brasil faz um grande investimento nas suas forças armadas e não tem um retorno em segurança, lembrando-se aí que Polícia Militar e Polícia Civil sempre reclamam em todos os estados dos salários e da estrutura. Claro, não é fácil não, não é fácil resolver não, mas tem que se tomar, tem que sejam tomadas medidas que vislumbrem um sinal no fundo do poço, de melhoria, porque está demais a violência, tá? Agora, o negócio é estrutural, realmente cadeia, eu fui juiz criminal há muito tempo, eu conheço muito bem os presídios, ainda são os mesmos de antigamente. Eu tive a oportunidade de mandar dar sol a presos na comarca de Araçuaí que estavam sem tomar sol há 1 ano. Quer dizer, são as cadeias que nós temos, os presídios, que só formam bandidos. Aliás, espera aí, o ministro da Justiça, o Cardoso, disse esses dias, numa entrevista coletiva, que preferia morrer a ficar preso numa cadeia ou numa penitenciária no Brasil. Ele disse e repetiu isso com todas as letras, exatamente o que você está comentando. Exatamente. Foi exatamente isso que ele disse. Ele preferia a morte a ficar numa cadeia. Olha, eu quando estive 18 dias incomunicável no DOPS, isso nos idos 68... Numa circunstância aí que era um regime militar. Eu preferia a morte ou uma cadeia, uma pocilga igual existia no interior, porque eu estava incomunicável. Sim. Mas, gente, quando você tem notícia de um crime hediondo, de um estupro, de um assassinato, de uma criança, realmente a vontade minha ou da maioria do povo brasileiro é sair atrás e sair matando, aniquilando o autor desses crimes. Só que é um negócio também complicado, porque você nunca sabe quem é o culpado ou quem não é. Você corre o risco de fazer o mal, praticar o mal contra o inocente. Mas, depois do cidadão preso, o Estado teria a obrigação de oferecer as condições para que ele se regenerasse, se recuperasse. Hoje, ou você tem bandidos chefiando, como gente assim, do quilate de um Beira-Mar, está reclamando da prisão que está, porque de lá ele manda e desmanda. Ele tem toda a polícia a favor dele. E quando quer, ele sai andando, como saiu aqui em Belo Horizonte, saiu andando pela rua. Agora teria pago 500 mil. Um cara enjaulado, porque foi pego apontando um jogo de bicho, ou porque deu um tapa em deu uma tapa em mulher, tem que ser punido? Tem que ser. Mas colocado numa masmorra onde você não tem direito de ficar em pé, aí realmente o ministro Cardoso tem razão. E tem gente que me diz o seguinte: infelizmente, a corrupção policial no Brasil não é pequena, porque os salários são muito baixos, 2.000 e pouco e tal. Na Polícia Federal não, os salários são melhores, a Polícia Federal tem tido aí um bom desempenho, mas Polícia Civil e Polícia Militar, sempre que eu converso com algum integrante de uma dessas polícias, a reclamação salarial é um fato, e aí dizem, como é que nós vamos combater a corrupção com salário desse? Se não houvesse corrupção nos altos escalões, ou baixos e médios também, baixos, médios escalões, no meio da polícia e tal, não haveria essa bandidagem mandando. É porque o dinheiro que corre é dinheiro grosso, o dinheiro que o profissional honesto recebe é pouco. Exato. Realmente está. E hoje estão ficando prejuízo até para... O policial em São Paulo candidato fácil a ser enterrado no dia seguinte. Sem dúvida. De qualquer tal, todo dia. Agora, não se sabe como é que vai acabar essa espécie de guerra civil em São Paulo e se em Santa Catarina isso vai aumentar. Não, isso nós não sabemos. Agora eu sei como é que nós vamos acabar o programa, que mais uma vez está lá o Tado gesticulando. Encerrou. Se encerrou, encerrado está. Então, Peninha, o que nós não conversamos no programa de hoje fica para outra oportunidade. Claro. É assim que acontece na CBN com o Chechel e o Coni. Blá, 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 blá.
Eles tentam fazer a coisa séria, nós aqui também. Sim, eu só quero agradecer a você, porque depois dos 18 dias em que você passou naquela pensão do DOPS, no regime militar, você teve a coragem para continuar vivendo, senão eu não teria o prazer de ter esse bate-bola com você aqui sempre, que me dá muita alegria. Prazer é meu, Peninha. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores, pela gentileza da sua audiência. TVC BH, 17 anos no ar. Programa Além da Notícia, edição do dia 14 de novembro de 2012. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tenha um bom feriado.